Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, hoje, um novo módulo, nossa primeira aula de História Eclesiástica 2. Como é costume, já oramos mais uma vez. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Amém. Graça e paz, boa noite. Terminamos na última aula História Eclesiástica 1. Hoje nós daremos sequência a esse assunto tão importante, tão especial. E hoje nós estaremos entrando no tema logo após a queda do Império Romano, do Ocidente, e a gente vai estar trabalhando até a Reforma Protestante. Vai ficar um pouco mais puxado essa História Eclesiástica 2, mas eu não tenho dúvida que a gente vai ter boas experiências e o Senhor vai nos ajudar bastante, tá bom? Quero ler um texto bíblico com os meus irmãos, como é costume nosso, que está em João, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, João 8, 32. João 8, 32. Quem achou, quiser ler, fique à vontade. João 8, 32. 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Esse texto tão importante, tão maravilhoso, que tem tudo a ver com a pessoa de Deus, em especial Jesus, e tem tudo a ver com aquilo que, de fato, aprendemos dia a dia. O conhecimento, ele é libertador. Depois que a gente passa a ser esclarecido, não tem mais como voltar atrás, e que Deus possa nos ajudar a conhecer também a história da igreja cristã, logo, como nós chamamos aqui, no período da Idade Média. Tá bom, meus irmãos? É claro, né? Como cristandade, a gente vai ter várias fontes, vamos ter a história sendo contada pelo catolicismo ou romanismo, pela ortodoxia grega, depois russa, pelos protestantes, que no caso somos nós, mas que Deus possa nos esclarecer e que a gente possa mergulhar aqui nos livros, textos, para que a gente possa aprender bastante sobre a história da igreja, para a gente poder edificar uma igreja a cada dia mais abençoada para a glória de Jesus. Tá bom? Graça e paz, Maísa. Isso aí. Então, meus irmãos, vamos hoje, né? Hoje a gente vai mergulhar aqui nos nossos materiais. Bom, nossos livros básicos é do Justo Gonzalez, né? Nós estaremos, inclusive, hoje lendo aqui algumas porções do terceiro volume. Separei aqui o material para a gente ler. Separei também hoje o material para a gente estar lendo aqui do Cristianismo através do século. E também hoje nós estaremos fazendo duas leituras a mais, que é aquele material da Igreja Cristã, a História da Igreja Cristã, capítulo 12, né? É um livro, a História da Igreja Cristã, do Gesiel Laiman, do capítulo 12. A gente vai fazer algumas leituras nele, mas pouca coisa. E eu quero hoje também aproveitar e utilizar bastante o material da História Cristã. Deixa eu pegar aqui. A História Cristã, que eu citei para vocês na última aula, que inclusive eu tomei conhecimento para o pastor José Ribeiro Neto, né, que tem como nome nosso querido Daniel Hopes da Academia Francesa, né, que a gente vai estar utilizando hoje a Igreja dos Tempos Bárbaros, algumas partes ali que eu achei muito legal, então a gente vai estar utilizando hoje em aula e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, meus irmãos, quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam continuar aprendendo sobre o tema, os alunos aqui matriculados.
As nossas aulas também são gravadas para que irmãos que queiram fazer esse curso em EAD nos procure e possam estar utilizando também dessas aulas para enriquecer ali, fazer parte do acervo e parte da aula dos irmãos. E também essas aulas são gravadas para que a gente possa estar abençoando outros irmãos, né? Eu tenho me alegrado muito com o nosso podcast do Spotify, está tendo um alcance muito grande. E hoje, para minha surpresa, eu vi que chegou na Rússia as nossas aulas do seminário, e eu fiquei feliz, né? Chegar na Rússia, em Moscou, especialmente em Moscou, irmãos. Alguém abriu as nossas aulas em Moscou. E eu fiquei muito feliz, né? Falei, glória a Deus. Não sei, até o momento, maiores informações, mas fiquei feliz demais. Então, assim, as nossas aulas são gravadas também para que, por meio dessas aulas, irmãos espalhados aí no mundo, e principalmente aonde chega, né, tem a língua portuguesa, eles possam compartilhar e usar esse material, irem nesses livros que nós estamos dando, e assim eles possam edificar as suas igrejas locais, né? Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Tá bom, meus irmãos? E hoje a gente vai estar pegando emprestado aqui também a apostila que eu já encaminhei para vocês, que é a apostila do professor, aqui, o professor está aqui, eu até mandei para vocês no WhatsApp, né? Onde está? História da Igreja, deixa eu abrir aqui. História da Igreja, do professor Juliano, o nome dele é Juliano Reis, tá bom? A gente vai utilizar muito hoje o material dele. Eu quero hoje utilizá-lo, aproveitar esse material muito bom, e a gente vai estar utilizando ele hoje, inclusive. Tá joia, irmãos? Então, beleza? Deixa eu aproveitar aqui. Hoje, como é a primeira aula, eu quero também fazer aquilo que já fazemos em todo o início de todos os módulos. Quero aqui estar apresentando a grade do curso. Eu sei que iniciamos História Eclesiástica 1, né? A gente já passou, mas como hoje inicia o módulo História Eclesiástica 2, e hoje inicia esse módulo e fecha-se no final do ano, então vamos lá, quero passar para vocês a nossa grade, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, a grade de História Eclesiástica 2, onde está? Que é a grade do curso. Só para aqueles irmãos que estiverem. Deixa eu pegar. Joia aqui. Aqui. A grade do nosso curso. Aqueles irmãos que forem fazer o nosso curso, então aqui segue o curso médio bacharel. Estamos aqui, História Eclesiástica 2 agora. História Eclesiástica 2, exatamente aqui, no finalzinho do curso, né, pastor Johnny? Glória a Deus. Né? E aqueles que fazem o nosso curso médio, porque o nosso curso médio ele tem nível bacharel, elimina-se essas matérias e já migra para as aulas do bacharel. Quem faz o curso básico, como a proposta do básico é só formar obreiros, não elimina matérias, mas as matérias do médio e bacharel, elas trabalham em sincronia, tá bom? E rapidamente aqui também, deixa eu só apresentar agora aqui as ementas desse curso. As ementas do que nós estaremos trabalhando hoje. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui para os meus irmãos. Deixa eu mostrar aqui. Ementa. Aqui. Então, olha só. Nós estaremos, né, trabalhando a partir de hoje aqui. Exatamente. Vamos começar, né? Conteúdo programático. A gente vai
pegaram ali do final do Império Romano em diante. É claro que, irmãos, só dando uma síntese aqui, né? Hoje, não tem como, muitas vezes, nós falarmos de um ponto da história sem voltar um pouco atrás para explicar algo. Por exemplo, hoje nós estaremos falando bastante, logo da queda do Império Romano, mas como nós estaremos trabalhando bastante hoje sobre as missões medievais, eu tenho que explicar um pouco para vocês que essas missões medievais, elas não começam necessariamente logo ali na queda do Império Romano, ou logo no início da Idade Média. Elas já começaram antes, com a evangelização dos bárbaros. Então, hoje a gente vai fazer uma ponte entre essa evangelização dos bárbaros, porque na última aula, lembra que trabalhamos bastante sobre os bárbaros, e modéstia à parte, eu gostei bastante da nossa aula sobre os bárbaros, que deu um leque bem grande sobre a influência dos bárbaros, né, na queda do Império Romano, quem eles eram. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco nessa perspectiva dos bárbaros, mas no sentido das missões que foram feitas, desse período chamado da missões medievais, que começa ali por volta do V século, mas, na realidade, eles já estavam sendo evangelizados antes. Então, é claro, a gente vai tentar olhar, né, um pouco antes da queda do Império Romano e depois. Vamos fazer só um apanhado. Então, hoje a gente vai trabalhar mais nessa temática, né? Então, a grade curricular, nós estaremos trabalhando, a grosso modo, esse é um resumo bem objetivo, né? Pastor, por gentileza, leia para nós a ementa aqui e os objetivos, rapidamente, por gentileza. Leio sim. Ementa. História da Igreja Medieval, estudo da história que contempla o movimento cristão no período medieval. Com o fim da Antiguidade Clássica, vemos o cristianismo se consolidando na Europa e tendo que enfrentar pressões internas, o espírito reformador, e externas, o islamismo. Uma época de avanços na teologia e de crises existenciais na Baixa Idade Média. Dá uma pausa para a gente, pastor. Então, percebam que o espírito reformador e também que era uma pressão interna. Aqui nós temos que lembrar, irmãos, que na nossa história eclesiástica, vai ter essa mudança na chave. O cristianismo, que começa muito bem, de repente, ele vai se enveredar agora para um outro caminho. Aquela questão do paganismo, hoje vai ficar muito interessante, vocês vão curtir demais, porque eu separei aqui não só a aula do professor Juliano, mas também materiais aqui do Hobbes, do Daniel Hobbes, e nós estaremos lendo e entendendo um pouco a complexidade do que era, por exemplo, os bárbaros se tornarem cristãos. Num primeiro momento, isso é maravilhoso, mas deixa eu antecipar um fato aqui. Olha só que interessante. Eles se tornaram cristãos, mas cristãos arianos. Opa, e aí foi um problema, não? Porque lembra que qual foi o primeiro concílio de Nicéia? A questão ariana. E o segundo concílio de Constantinopla? A questão ariana. Então, esse foi um problema. E quando nós estivermos falando aqui quando nós estivermos falando aqui da ortodoxia ou do catolicismo, vocês têm que lembrar que eu estou falando aqui do catolicismo no sentido ortodoxo, ainda que é o catolicismo ortodoxo, porque ele está fazendo frente ao quê? Ao arianismo. Então, olha só que interessante. Quando surge o concílio de Nicéia, e depois temos o concílio de Constantinopla, estava tendo essa polarização dentro da igreja, entre a ortodoxia romana, ou melhor, a ortodoxia católica, ainda não tinha o romanismo, e o arianismo. Só que, ao mesmo tempo, os bárbaros estavam sendo evangelizados por missionários que muitas vezes tinham um viés totalmente ariano. E aí vai ficar um pouco mais claro, inclusive, que quando agora eles se convertem, mas é uma conversão também carregada de heresia, por causa do arianismo. Então, é bom, mas não é de todo bom, porque tem ali um erro doutrinário imenso.
graças a Deus, ao longo da história, Deus, por meio da sua providência, não permitiu com que o arianismo tomasse força no meio da cristandade. Então, de uma forma direta ou indireta, a gente vai aprender bastante hoje da influência dos francos, inclusive. Mas olha só que interessante. Então, eles estavam tendo pressões internas, né? Já estavam tendo, e agora, na Idade Média, vão ter muito mais, porque agora, além, mesmo que o arianismo não ganhou força, o que vai ganhar força no meio da igreja? O paganismo. É aqui que vai começar a existir o quê? O romanismo. E todo declínio pagão no meio do próprio cristianismo. Aqui vai nascer o romanismo. Então, a partir de hoje, nós estaremos olhando a Igreja Católica, que no primeiro momento ela é ortodoxa, mas aí agora, de fato, ela está entrando na Idade Média, e ao entrar na Idade Média, ela literalmente se romaniza. E quando a gente usa o termo romanização, mesmo que Roma caiu como império político, aqui ele não cai como religião. E mesmo o Império Bizantino, ou melhor, romano, de Constantinopla, o que é o Oriente, ainda continua como Império Romano, a influência também do romanismo vai estar também lá em Constantinopla. Mesmo Constantinopla sendo o Império Romano de fala grega, não importa. A influência católica, apostólica romana, ela vai estar nessas duas frentes. Então, perceba, a gente vai começar agora a entrar para uma nova fase da história. E então essa é uma pressão interna dentro da igreja, tá bom? E aí temos também a outra pressão externa, que é o islamismo, que eu separei um mapa aqui bem interessante para vocês, porque nesse mapa a gente vai ver que logo quando surge o Islã, irmãos, vai ser uma coisa assim muito forte. E essa parte do Oriente, mesmo que Constantinopla não caia para o islamismo, o norte, ali a parte do Egito, o próprio Israel, parte daquilo que era o Império Oriental, o Islã vai ter uma influência muito grande sobre eles. Então, percebam que agora que a gente começa a entrar num período muito difícil da história, os cristãos, de uma forma geral, vão sofrer muito. Então, a gente vai, e inclusive nas aulas, a gente vai ter que fazer cortes para a gente poder ser mais profundo, porque, como eu mencionei, agora a gente vai estudar 1000 anos de história. Então, não vai ter como a gente ser muito profundo em todos os temas, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem. Os objetivos, então, leia para nós os objetivos, pastor, por gentileza. Objetivos. Avaliar a contribuição e a relevância dos diversos acontecimentos históricos para o desenvolvimento da teologia cristã. Analisar o processo de institucionalização da religião cristã no Ocidente e suas implicações para a história mundial. Estudar as transformações pelas quais passou a cristandade neste período, incluindo suas divisões, ramificações e dissidências. Compreender os progressos e retrocessos da igreja que levaram aos manifestos de reforma dentro da própria igreja. Exatamente, tá bom? E continuando aqui rapidamente. Então, aqui é uma síntese, tá? O fim da Idade Antiga, clássica, né? O surgimento do Islã, movimentos missionários. Hoje eu quero abordar principalmente esse lado dos movimentos missionários. O Sacro Império Romano Germânico, né? Porque agora o Império Romano, no caso Roma, cai, o Ocidente. O período formativo da teologia medieval, estruturas políticas e sociais da Idade Média, o feudalismo, estabelecimento do papado. Nós dedicaremos um tema muito relevante para isso, porque, irmãos, como na última aula nós falamos, né, podem ver que o próprio Agostinho de Hipona, ele foi canonizado, não foi ali, logo quando ele fez as suas obras, etc. e tal. Ele foi canonizado lá para frente. O Papa Bonifácio, em 1298, que canoniza Agostinho.
ou seja, 1000 anos praticamente depois da existência dele. Então, a influência do papado, né? E aí o papado, quando nós falamos, e por isso que eu falo que mesmo a igreja, o Império Romano de Constantinopla, do Oriente, ter se mantido de pé, houve uma influência da romanização. E quando a gente fala romanização, é todo esse lado do paganismo, que entra tanto na Igreja Católica do Oriente quanto do Ocidente. Podem ver que ambos adoram Maria, ambos têm as suas tradições, por quê? Houve essa influência, tá bom? A teologia ortodoxa e o cisma do Oriente, 1054, as ordens monásticas medievais. Perceba que a gente já trabalhou um pouco sobre o monasticismo, a origem dele, ou seja, os pais do deserto. Falamos também dos pais da Capadócia, falamos dos pais do Ocidente, inclusive com Jerônimo e Agostinho. Mas agora, logo depois da queda do Império Romano, as ordens monásticas e a influência da romanização, ou seja, do dogmatismo dentro da igreja chamada cristã, que aí vai virar o catolicismo, o romanismo, como nós gostamos de utilizar por meio didático, vai dar uma nova forma. Então, a gente vai falar também, eu quero dedicar um tempo bem considerável às ordens monásticas. Pode ver que nós também falamos dos beneditinos. Eu sei que hoje, no caso, né, pode ver que a gente vai estar trabalhando a partir da queda do Império Romano. Lá, quando falamos sobre os pais do Ocidente e os pais do Oriente, os pais do deserto, ali a gente já falou um pouco sobre o surgimento dos beneditinos. Só que agora, os beneditinos, com a ordem que eles criam, os próprios monastérios, eles, na Idade Média, vão se tornarem uma outra coisa diferente do que aquilo que foi projetado pelos pais do deserto. Então, percebam que, ao longo dos séculos, e foi bem gradativo, foram tornando outra coisa diferente daquilo que outrora eles eram. Então, por isso que eu quero gastar um tempo com vocês sobre esse tema, porque esse tema ele é muito interessante. Falaremos também sobre as cruzadas, né? Não tem como a gente deixar de falar sobre as cruzadas, as universidades, a teologia escolástica, a gente vai dedicar um tempo bem considerável aqui, o misticismo medieval, a Guerra dos 100 Anos, a reconquista cristã e independência de Portugal, o declínio do papado, grande cisma do Ocidente, Baixa Idade Média, os movimentos dissidentes, pré-reformadores, a queda de Constantinopla e a era dos descobrimentos, né? E assim a gente para, né, com essa pauta. E logo na sequência, a gente vai para o segundo bloco, que é esse daqui também que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, você percebeu, irmão, são muitos temas, né? Muitos temas para a gente estar trabalhando aqui, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida, algum acréscimo, alguma pergunta? Não, Então, pastor. agora, eu vou aqui para a segunda ementa, que é essa daqui, ó. Que também, na realidade, a gente só vai pegar a primeira parte, tá? A primeira parte. Obrigado, meu irmão. Daqui. Olha só que interessante. No caso, nós não teremos, irmãos, História Eclesiástica 3, né? História Eclesiástica 3, nós deixamos para o curso bacharel. Então, o que eu irei fazer, né? No caso, a História Eclesiástica 3 trataria da Reforma Protestante até os nossos dias. Então, como nós estaremos parando ali na Reforma Protestante, então a gente vai utilizar apenas aqui, ó, o período da Reforma Protestante, tá bom? Então, nós não estaremos trabalhando muito no tema além da Reforma Protestante, tá joia, meus irmãos? Falarei até aqui a Contra-Reforma, porque não vai dar tempo, né? É muita informação. É muita informação. E para aqueles que forem fazer o curso bacharel, quando dermos História Eclesiástica 3, aí sim a gente vai trabalhar um pouco melhor essa parte e vamos avante. Porque, como eu disse para vocês, né, pode ver, olha a quantidade de temas, né, que nós temos para trabalhar aqui, né, a igreja moderna e a igreja contemporânea, ou seja, é muito assunto, né, meus irmãos? Concordam? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Tudo jóia até aí? Tudo sim. Tranquilo. Então, vamos embora para os assuntos de hoje, que eu separei bastante coisas aqui para vocês. Como eu disse, irmãos, a matéria de história eclesiástica, a gente tem que fazer cortes e ser seleto, porque são 2.000 anos de história. Então, trabalhar 2.000 anos de história num curso é praticamente impossível. Deixa eu falar uma coisa importante também. História Eclesiástica 2, eu também darei um trabalho para vocês que estará dentro do quê? Do material extra, que é a história dos batistas nacionais. Eu sou fruto, o meu ministério, ele nasce tanto como teologia do Seminário Batista Nacional, e a nossa igreja também, ela tem a origem da Igreja Batista Nacional. Então, mesmo sabendo que a gente não chegou na igreja contemporânea, eu estarei dando um trabalho para vocês, mostrando, né, que a Igreja Batista Nacional, ela tem ali a sua história, e eu vou, dentro dos trabalhos extras, eu estarei dando um trabalho extras voltado à Igreja Batista Nacional. Pode ser a leitura de um livro ou outras coisas que eu passo para vocês depois no intervalo e explico melhor para vocês, tá bom? Beleza, meus irmãos? Lembrando que a nota mínima para passar de ano é 7, né? Eu costumo dar também, a minha prova, ela vale 3 pontos, os trabalhos extras valem 3 pontos, e a leitura dos livros textos valem nota de 4 pontos. Então, meus irmãos, eu priorizo muito a leitura, então, se o aluno ler todas as páginas, já tira 4 pontos, tirando 10 na nota, já passa de ano. Por isso que eu gosto muito de dar dessa forma, porque eu acredito que os irmãos, além das aulas aqui apresentadas por mim, juntamente com as leituras dos textos, e juntamente com vídeos e áudios e outras leituras que a gente vai passando para complementar essa matéria, se o aluno realmente for aplicado, ele tira uma nota 10, e eu não tenho dúvida que vai ser muito bom para vocês, tá bom? Para que a gente feche aqui esse assunto e a gente comece a aula, deixa eu só falar uma coisa aqui. Gostaram dos materiais, irmãos, que vocês viram do Gran Conato, da professora Márcia Zollner, do próprio professor Juliano, né, da Escola do Discípulo? Gostaram dos materiais extras que eu passei para vocês? E de outros professores? Muito bom. Peguei do Marcos, né? O Marcos eu peguei, eu achei legal. A história da. É que não tem muito vídeo, né? A história da igreja, mas a patrística eu achei muito bom. Peguei até o quarto vídeo, né? Áudio, né? Porque não tem, na verdade, na patrística ele não tem o O vídeo, vídeo, né? áudio. Mas muito Mas o áudio muito bom, né, Júnior? Muito bom, esclarecedor, né? Você vê, Júnior, então é por isso, porque eu sei que numa aula, por exemplo, a gente não consegue. Então, irmãos, lembrem disso, né? A partir de hoje, todos os materiais do Frank Ferreira, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, próprio José Ribeiro Neto, professora Márcia Zollner e tantos outros irmãos e pastores e teólogos que são clássicos, né? Se vocês, ao mesmo tempo, verem algum estudo, algum vídeo, me procurem, me mandem o vídeo, porque, assim, graças a Deus, nós temos muitos acervos, muitos materiais bons, e é isso, eu quero poder passar o maior número de informação para vocês, para que a gente possa ouvir tudo, reter o que é bom, aprender com os nossos irmãos, e assim, né, assim a gente poder servir melhor a nossa igreja local e expandir o reino em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então vamos lá, meus Amém. irmãos, vamos lá. Então, aqui continuando, né? Vou passar agora aqui para vocês o material. A Igreja Imperial, segunda parte, né? A Igreja Imperial. Vamos ler aqui algumas frases, né? De alguns irmãos nossos. Vou pegar aqui o material do Juliano, professor Juliano. Só um segundinho, deixa eu passar aqui para vocês.
Deixa eu compartilhar. Aqui. Nós falamos, né, sobre a invasão bárbara. O professor, ele trata desse assunto na sua apostila que eu encaminhei para vocês. Inclusive, eu baixei essa apostila do site da igreja dele. Estava lá o material disponibilizado. Eu falei, puxa vida, que material maravilhoso. Hoje eu vou estar utilizando bastante aqui na aula de hoje o material dele, né? Então, esse retrato mostra com muita propriedade os desenhos das invasões bárbaras do Império Romano. Eu achei muito interessante, né? Eu acredito que vocês estão vendo, eu vou até ampliar aqui para facilitar a visão de vocês, né? Que é alarico, trabalhamos, né, na última aula, mostrando essas invasões bárbaras, né? Olha só, alarico. Aqui do lado também mais outros acontecimentos, né? Rômulo Augusto é deposto por Odoacro, né? Aqui esse desenho ao lado, mostrando Rômulo sendo deposto por Odoacro, né? Que mais? Aqui também, abaixo, os hunos, lembram que eles eram equinos, né? Lembram? Eles tinham o domínio da cavalaria, então eles se tornam muito agressivos e vão empurrando os demais bárbaros. Aqui também os vândalos, né? Olha aqui, os vândalos, um desenho bem curioso, fazendo as suas atrocidades e as suas conquistas. Eu achei bem interessante essas fotos, né? E também aqui, mais uma vez, né, só para a gente lembrar, o Império Romano, quando eles foram dominados os ostrogodos, né, os francos, os bretões, os vândalos aqui no norte da África, os visigodos, os suevos, saxões, os érulos, os gépidos, e aqui nós temos o Império, né, o Império todo, né, essa parte mais, deixa eu até pôr aqui, deixa eu dar um destaque para aqui, que Constantinopla, né? Então a gente nota que aqui o Império do Oriente se mantém. Olha só, guardem esse gráfico aqui. Percebam que aqui é praticamente um corte. Num primeiro momento, o Império do Oriente ainda se mantém forte sobre Constantinopla. Já nos séculos seguintes, vocês verão que eles vão se manter fortes, mas eles vão ficar apenas dominando essa região, porque vocês verão que com o surgimento do Islã, eles vão passar. Vou até mostrar essa foto agora aqui para vocês, que eu separei para vocês, olha só que interessante. A gente vai ver isso, eu separei onde está, não sei onde eu deixei, já eu passo para vocês, não sei onde eu deixei agora. O Império o Império Romano sendo invadido pelos árabes. Eu já acho onde eu deixei, tá bom? Vamos lá. Então, continuando aqui. Utilizando a parte do material aqui do professor Juliano. Leia para nós, Maísa, por gentileza, uma explicação técnica que eu achei bem interessante também, que eu desconhecia, meus irmãos. Olha só que interessante. Leia para nós. No Brasil, né, agora a gente está entrando para a Alta Idade Média, mais 500 anos, Alta Idade Média 476 até o ano 1000. Então, por hora, a gente vai estar trabalhando nesses próximos 500 anos. Leia para nós esse primeiro parágrafo, por favor. No Brasil é chamada de Alta Idade Média, porque os historiadores do Brasil seguem a escola francesa. Não há acordo sobre a subdivisão da Idade Média, que tem 1000 anos. Para os americanos, a Alta Idade Média é o contrário, é o fim da Idade Média. Para os brasileiros, a Alta Idade Média vai de 476, com a queda do Império Romano Ocidental, até 1000. Vamos passar muito rapidamente por esse período, por não ter muitos detalhes para entrar.
Então, percebam que quando vocês pegarem alguma obra que faz algumas datações diferentes, é porque cada historiador tem ali a sua maneira, né, de, assim, catalogar e de chamar, né? Então, é bem interessante isso, porque, como eu já disse para vocês nas aulas passadas, irmãos, são pontos de vista diferentes, são escolas diferentes, são historiadores diferentes, então a gente aprende com todos eles, né? Então, para a gente prosseguir, leia para nós, Maísa, por favor, rapidamente, né? Declínio e queda de Roma. Vamos ver o que aconteceu por todos os 500 anos, uma passada de olhos. Anteriormente, acabamos vendo os bárbaros invadindo o Império Romano, cada vez um novo grupo de bárbaros invadindo, minando aos poucos o Império Romano do Ocidente, desaparecendo com ele. Acaba caindo a própria cidade de Roma. Fica então só o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Jóia. Então, até aí a gente já viu. Pode continuar para nós, filha, por gentileza. A Idade Média são 1000 anos, como já foi dito, muitas vezes chamadas de Era das Trevas. Quem viveu naquele tempo não sabia que estava vivendo esse tempo assim chamado, porque essa é uma classificação que veio depois dos historiadores, com os historiadores. É média porque fica entre o período clássico e a modernidade. É um período transitório entre dois grandes períodos da história da humanidade. É considerado uma época de baixa na história da humanidade. Se diz muito que essa época é a Era das Trevas. O próprio historiador Justo Gonzalez fala assim. O David B. Callion discorda, pois não achando que é bem assim, por achar que só o 10º século, do ano 900 ao ano 1000, é que realmente foram os anos assim, de trevas mesmo, porque nada acontecia, mesmo em função de estar se aproximando do ano 1000. As pessoas tinham muito medo da aproximação do ano 1000. Esse ano chegou e nada aconteceu, ou seja, as barbaridades que aconteciam continuaram acontecendo. As coisas boas também. O sol amanheceu normalmente, não havendo nada de especial. O mesmo aconteceu no ano 2000. Jóia, deixa eu dar uma pausa, por favor, mas olha só que interessante, irmãos. Tanto é que o professor Juliano, ele comenta sobre isso, e olha o nome do título do livro, A Era das Trevas, né? Justo Gonzalez faz questão de catalogar dessa forma. Eu confesso para vocês, irmãos, que num primeiro momento, de fato, quando nós, né, principalmente nós protestantes, por sermos, vamos falar aqui com toda honestidade, irmãos, o romanismo, ele dogmatizou a igreja. Ele fez com que aquela igreja que nasce de forma maravilhosa, ele literalmente ele se envereda para um outro caminho. Então, o que acontece? Nós temos uma versão muito grande, sim, do catolicismo, não tem como negar. Por causa do quê? De tudo que eles, em nome da pseudo-verdade deles, fizeram com que a igreja se tornasse. Mas é importante a gente agora deixar alguns posicionamentos um pouco de lado e ver, sim, opa, caiu minha linha, deu uma Pastor? pausa, né, meus irmãos? Eu achei que era o meu aqui. Não, foi o meu mesmo. É. Pela primeira vez ele deu uma parada, não sei o que aconteceu. Deve ter sido uma queda da minha internet. Então, voltando. Onde que eu parei? Eu não vi quando parei. Estava falando sobre o livro do Justo Gonzalez, não foi? Júnior, não estou te ouvindo. Falou sobre o dogmatismo católico nesse período.
Isso. Nós temos uma versão, isso é fato, e não estou tirando aqui a razão, e até tem que ser assim. Porque, irmãos, no momento que há o culto a Maria, há o culto aos santos, a infabilidade papal, a Igreja Católica ela se coloca como a única igreja verdadeira e que não há cristianismo fora delas. Logo, totalmente fora das Escrituras. No entanto, essas terminologias a gente vai aprendendo com os historiadores e se algum irmão aqui, né, se enveredar por esse campo da história, aí você vai defender aquilo que você achar melhor, tá bom? Mas, assim, deixando essas questões, que eu acho que é importante a gente frisar, que sim, é um período, sim, que tem muita heresia, a igreja, ela se torna uma outra igreja, diferente daquela igreja da patrística. Fora disso, chame como você bem entender. Por outro lado, também vamos tentar olhar o quê? Como que eles viviam, o que que eles faziam, como eles enxergavam, como eles foram doutrinados, né? Para que a gente possa deixar um pouco o preconceito, porque quando a gente olha a história de uma forma, eu diria, com uma ideia já pré-concebida, de repente a gente não entende aquele momento pelo qual eles viveram. E eu estou falando isso não porque eu quero flertar com o catolicismo, romanismo, nem com a ortodoxia grega ou russa. Pelo contrário, eu quero dizer que, na minha opinião, eles se enveredaram para aquilo que nós chamamos de tradição, e, na minha opinião, eles estão errados, mas, né, afinal de contas, a gente está aqui para poder extrair, de fato, a história da igreja, e não tem como estudar a história da igreja sem a gente estudar eles, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Por que eu falo isso, irmãos? Surge o protestantismo. A gente vai chegar lá, no final desse módulo. Mas também a gente tem que admitir que também nós, protestantes, a gente não pode pôr aqui uma venda nos olhos e falar, não, nós não erramos em nada, Lutero não errou, claro que ele mais acertou também, mas a gente vai chegar lá, e se a gente for estudar um pouquinho a vida de Lutero, ele também cometeu algumas coisas assim complicadas, alguns erros. Então a gente tem que deixar as coisas no seu devido lugar, e quando a gente estuda um pouco a história do protestantismo nesses 500 anos, nascem seitas também assim horrorosas no meio do protestantismo. Então a gente tem que ser muito coerente. Hoje nós temos os neopentecostais que deixam uma marca, um dolo muito grande na igreja contemporânea, e nós, muitas vezes, como igrejas históricas, também estamos flertando com políticas, estamos flertando com grupos maçônicos, ou seja, meus irmãos, é complicado também. Então, a gente tem que fazer um corte aqui na história e a gente tem que olhar para tudo isso com muito critério e pedir muita misericórdia de Deus para que a gente não entre em nenhum erro também. Mesmo depois do protestantismo, nasce também a teologia liberal dentro dos nossos guetos protestantes. O liberalismo é uma praga também, assim como o neopentecostalismo. Então, perceba, irmãos, a gente não está imune aos erros, e eu não estou aqui querendo fazer um juízo de valor, mas a gente tem que aprender com tudo e pedir a misericórdia de Deus para a gente seguir as feita aqui esse comentário. Continua para a gente, minha irmã Maísa, por gentileza. Pastor, eu vou continuar, mas minha conexão está caindo aqui. Se travar, aí isso eu coloco outra pessoa, tá bom? Por favor, tá joia. Onde eu parei, o Império Romano, né? O Império Romano não é mais o Império Romano, mas também não existem ainda os países modernos que conhecemos hoje. Essa é a época do feudalismo. Né? Dando uma ideia que muita coisa mudou, né, meus irmãos, tá? Então, rapidamente, né, por gentileza, Maísa, lê essas partes para nós, por favor. Feudalismo. A Europa aqui está distribuída por tribos bárbaras, e uma não gosta da outra. Eles têm sede de sangue, adoram guerrear. Eles acabavam sempre um fugindo do outro, e muito nômades, terminando por ocupar toda a Europa. Conforme os bárbaros mais fortes iam empurrando os mais fracos para frente.
eles entravam cada vez mais no Império Romano. Foi assim que Roma foi caindo aos poucos. Essas tribos dividiam as áreas que controlavam as áreas menores, para ficar mais fácil de controlar. Essas áreas eram entregues para determinados senhores. O rei de cada tribo bárbara entregava para homens da confiança dele regiões determinadas para cuidar. Todos que viviam nessas regiões eram vassalos, ficando então o senhor feudal e os vassalos, que são todos que vivem dentro dessa área, devendo obediência ao senhor feudal. Nessa época, não encontramos muito avanço do conhecimento nem da teologia. É uma época de camponeses, agricultores e soldados. A única coisa que dava unidade entre todas as tribos era o cristianismo. Nessa época, não adiantava chegar para uma pessoa e perguntar: de que país você é? Não haveria entendimento, não significaria coisa alguma, mas perguntando para ela de que espada ela fazia parte, ela teria a resposta na ponta da língua. Veja a unidade que havia do fato da igreja estar presente no meio de todos esses povos bárbaros que estavam dentro do Império Romano. Você vê, irmãos, essa síntese do professor Juliano tem sido tão boa, como um resumo ótimo de todo esse material que a gente está lendo. Olha só essas frases aqui, olha que interessante, né? Aqui. Ó. Quando nós pensamos agora do Império Romano, do Ocidente, que ele se torna literalmente ali reinos bárbaros, e que muitos deles também foram cristianizados, mas eles não tinham aquela base como foi fundamentada e continuou se sendo mantida pelo Império Romano do Oriente, que vocês têm que lembrar que com a queda do Império Romano do Ocidente, aquela história grega, romana, aquela ordem que eles viviam, aquela política, aquilo tudo foi se perdendo. E a única coisa que se sobrou dentro deles era o quê? O cristianismo. A unidade era o cristianismo. Então, de uma forma misteriosa, a gente tem que lembrar, irmãos, que Deus ele estava preservando também agora o grupo bárbaro, porque você tem que lembrar, irmãos, que os bárbaros eles eram pagãos, adoravam a natureza, praticavam todo tipo de atrocidade, e que quando eles agora são cristianizados, mesmo que de uma forma, eu diria, ariana, Deus, na sua onisciência, usou esses caminhos misteriosos para criar uma certa unidade, porque eles eram camponeses, agricultores e soldados. E a gente vai ver já, principalmente com as histórias de Ulfilas e dos francos, meus irmãos, como os bárbaros eram sanguinários, eles gostavam de guerra. Por isso que o Império Romano também teve muito trabalho com eles. O Império Romano também não era nada santo. Eles eram cruéis também, eles gostavam de guerra, mas eles eram um misto de guerra e de cidadania, guerra e de cultura, guerra, domínio e de... Ainda os romanos, querendo ou não, preservavam um pouco da sua história. E essa história agora só foi mantida onde? No Império Romano do Oriente. Então, aqui no Ocidente, ficou vários reinos dispersos, em que, como o nosso irmão Juliano disse, nessa época não adiantava chegar para uma pessoa e perguntar: de que país você é? Isso era irrelevante. A única coisa que você podia perguntar era: de que bispado você faz parte? Você faz parte dos bispos que são voltados ao ário ou ao catolicismo, que aqui era até então era a ortodoxia ainda. Então, olha só que interessante, né? Havia uma certa unidade por meio do cristianismo, né? Então, por essa razão, a gente vê ainda a influência do Império Romano. E talvez, meus irmãos, eu não posso dizer e afirmar, talvez por essa razão, aqui a figura de uma pessoa centralizadora na fé, talvez torne-se um pouco mais forte esse desejo, que era o fato de você estar trazendo mais ordem para todos. Então, muitas coisas a gente não vai saber dizer, né? Mas fica aí, né, o surgimento, né, dos líderes,
onde eles vão se impor, né, como é o caso de Leão o Grande, né, no século V, tá bom? Então, vamos ler rapidamente. Pastor Johnny, como que está a sua conexão? Eu estou vendo bem, posso ler sim. Dá para ver? Então, deixa eu aumentar aqui um pouco a letra. Joia. Então, por gentileza, vamos ler rapidamente aqui essas duas partes, porque agora a gente não vai gastar tanto assunto sobre o papado, mas é uma boa síntese do professor Juliano e eu queria passar para vocês. O cristianismo na Nova Europa. Grandes papas do romanismo. Leão o Grande no século V. Leia para nós, por favor. Pois não. Então, nesse período, já podemos falar Igreja Católica Romana, como já vimos antes, quando falamos do Papa Leão I, pois ele foi mais ou menos o marco do início da Igreja Católica Romana. Ele fez algo interessante. Ele pegou Mateus 16, do 18 ao 19, abre aspas, também, eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fecha aspas. E trouxe autoridade para ele. Ele disse que as chaves do reino estão com Pedro, e que a igreja é constituída em cima de Pedro, que ele diz que foi o primeiro bispo da igreja de Roma, e que ele, pela sucessão apostólica, foi passando a autoridade, que é a chave, para cada um dos bispos de Roma. Tudo isso não está no texto. Todos esses adendos para construir a interpretação são ideias de Leão I, ideias extremamente úteis para a força do papado e para a força da Igreja Romana, que valem até hoje. Então, aqui a gente pode dizer que começa a ideia do romanismo. Mas, irmãos, percebam, ele está vendo agora o quê? Uma comunidade multifacetada, repleta de bárbaros, como nós aprendemos, os germânicos, que o negócio deles era uma guerra, meus irmãos. E agora foi uma maneira de trazer a centralidade. É claro que nem todos eles se foram cristianizados. Ainda a gente está falando do século V. E agora, leia para nós o século VI, pastor, por favor. Joia. Gregório o Grande no século VI. Outro grande papa do catolicismo romano foi Gregório o Grande. Este é o papa missionário. Foi ele que, depois de Paulo, foi o grande estrategista missionário. Ele realmente traçou nos mapas onde queria mandar missionários, quem queria conquistar. A expansão da igreja cristã, que vem depois, se deve muito a este homem. Foi ele que mandou Agostinho da Cantuária para a Inglaterra. Neste período, Roma era um grande centro do cristianismo, assim como Constantinopla. Então, perceba, aqui é o século VI. Aqui é quando também nascem os beneditinos. Meus irmãos, olha só que interessante, a gente já vai ver sobre Agostinho de Cantuária, e é muito interessante a postura dele. Percebam que aqui ele manda missionários, e quero já antecipar um fato. Os missionários aqui, irmãos, eram literalmente os monges, viu? Os missionários aqui não eram cristãos, ministros leigos, eram literalmente os monges que estavam ali nos monastérios. Agora, já dentro dessa centralidade, eles enviavam, porque eu quero até acreditar, irmãos, a gente vai parar agora aqui, para o intervalo. Olha só que interessante. Na minha opinião, tá, meus irmãos, eu não estou querendo aqui, mas na minha opinião, percebam, Roma tinha caído, a única unidade que tinha para esse povo era o quê? Era o cristianismo. Então, eu quero acreditar que era mais ou menos assim. A única coisa que vai trazer coesão e sobrevivência a esse povo vai ser Cristo e o cristianismo. Então, por isso que Gregório, né, ele faz essas grandes expansões. E a gente vai ver bastante aqui informações sobre Agostinho da Cantuária, porque ele não queria ir para a Inglaterra. Por quê? Lá na Inglaterra havia o quê? Os bárbaros, ninguém queria evangelizar os bárbaros que estavam lá. Então, perceba, ele tenta fugir, ele tenta dar meias voltas, ele tenta enrolar, mas Gregório insiste tanto com ele, e ele vai para a Cantuária, e ali ele tem êxito, e é bem curioso as obras que eles acabam fazendo.
Tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Já deu o nosso horário, né? E aí, então, deixa eu só ver aqui. A gente volta. Eu vou dar uma pulada aqui de algumas partes, tá, irmãos? Porque muitos assuntos a gente vai tratar depois, tá bom? Tudo bem? Ok. Beleza até aí? Tranquilo? Sim. Joia. Então, vou dar uma pausa aqui, tá bom? E a gente volta no intervalo. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Uma pergunta. Será que a igreja já estava iniciando a sua degeneração, né? Mas será que ela degenerou de vez por conta da queda do Império Romano e não tinha mais um imperador como órgão, como alguém, uma autoridade centralizadora? Então, Júnior, fazendo aqui os meus estudos, eu até penso que não foi de uma vez, de verdade, assim, sendo frio. Na minha opinião, não foi de uma vez, foi algo paulatino. E a gente vai ver já já com o Filas e com os francos, Júnior, o que acontece, né? Foi um período de mudança muito brusca, né? Imagina, você tem o Império Romano do Oriente que de repente se desfacela, que os bárbaros vêm e dominam. Criam-se vários reinos. Esses reinos agora, né, são todos reinos daquilo que nós chamamos de reinos bárbaros, que são germânicos, mas, a grosso modo, são os bárbaros. Então, o que acontece? Na minha opinião, não foi essa, sabe, essa paganização do dia para a noite. Sim, Foi mas uma coisa que foi literalmente acontecendo, como eu disse para vocês, os bárbaros, eu separei um texto bem interessante aqui, que se não der para a gente ler aqui na aula, nós estaremos lendo depois, do Daniel Hopes, que eu achei fantástico, quando ele vai falar bastante sobre o Filas e os arianismo, e os arianos, porque o que acontece, Júnior? Você percebe? São bárbaros que agora se tornam cristãos, mas com um viés ariano. O que estava acontecendo, né, num primeiro momento, nos primeiros concílios? Lá em Nicéia e depois no segundo concílio de Constantinopla. Uma briga muito grande entre essas duas teologias. Então, o que acontece? No momento em que um grupo de bárbaros são evangelizados por cristãos, mas são cristãos arianos, querendo ou não, lá no primeiro concílio de Nicéia e depois no segundo concílio de Constantinopla, que os arianos foram vencidos e foram declarados hereges, olha que momento de tensão. Os próprios imperadores Constantino e depois Teodósio, eles procuraram conviver em paz com os arianos. Então, no primeiro momento, eles foram considerados hereges, mas eles estavam debaixo do guarda-chuva ainda romano, que não tinha caído o império. Concorda? sim. Mas, ao mesmo tempo, agora, missionários chegam e evangelizam os godos, por exemplo, que a gente vai ver já já, e esses godos, eles são de teologia ariana. Então, pouco tempo depois, eles vão invadir Roma. Há uma influência da teologia também neles. Então, percebam que essa degradação não foi uma coisa assim, me permita a comparação, tá, Júnior? Não é uma degradação como acontece conosco nos dias atuais, como os neopentecostais, que eles falam assim, não, a gente tem que ganhar dinheiro, o crente tem que prosperar, e em questão de 10 anos uma igreja se corrompe assim feiamente. A nossa degradação, por exemplo, fazendo uma comparação aqui, tá? Dentro da teologia, tá? Os neopentecostais, eles nascem no meio da igreja protestante, em questão de 20, 30 anos, eles viram uma outra religião. E que se a gente vai falar com neopentecostais, eles estão um pouco se lixando para a gente. Se a gente chega para muitos pastores neopentecostais, eles falam, não, Deus é o Deus de prosperidade. Então, perceba, a nossa degradação foi muito mais rápida. No caso deles, é um misto do quê? De cultura pagã, de cultura bárbara.
agora eles se tornam cristãos, e vocês vão entender, inclusive, que os bárbaros, quando eles são evangelizados pelos arianos, havia uma ideia de uma concepção totalmente errada, que era o Deus de três faces. Olha só, lembra que Ário, olha, para a gente encerrar aqui, a gente volta a esse tópico já já. Ário não falava que Jesus Cristo era o filho do Pai, mas que era o filho criado por esse Pai, mas era um filho poderoso? Olha que ideia, parece bobeira. Mas para os pagãos, ou melhor, para os bárbaros, essa ideia era brilhante, porque Jesus Cristo era o vencedor, que venceu todas as coisas, que venceu o diabo. Logo, eles viam Jesus como o Messias, dando essa ideia meia bárbara também. Ou seja, ele é o vencedor sobre todas as coisas. Então, perceba que agora o cristianismo está sendo multifacetado, ora pela doutrina, ora pela investida bélica por causa dos bárbaros. Então, perceba que a igreja ela foi vivendo esses dilemas e não foi fácil para os nossos irmãos daquele período, entendeu? Então, quando a gente, por exemplo, faz um juízo de valor de Leão I, ele tentou trazer para si essa autoridade, eu quero acreditar, viu, Júnior, que foi meio que um desespero, sabe? Eu estou vendo invasões em Roma, eu estou vendo pessoas matarem, e parte desses soldados que estão matando, eles são cristãos. São cristãos, são arianos, ou seja, a cabeça dos nossos irmãos deve ter sido muito difícil de viver esse período. Perceba, irmãos, a gente está vivendo aqui, depois do protestantismo, a gente não teve guerras. A gente teve as nossas heresias, que nascem dentro do protestantismo, mas a gente não teve guerra por causa disso. A gente não viu pessoas dos mormons matando. A gente teve, sim, coisas nos mormons, como a gente aprendeu, umas loucuras que os mormons fizeram lá nos Estados Unidos. Mas a gente não viu os testemunhos de Jeová causando guerra, os adventistas causando guerra. Estão entendendo o que eu quero dizer? A correspondência é muito distante. O período em que eles viveram foram períodos de muita guerra, de invasões. Então, assim, nesse meio, o que os uniam era a fé cristã. Então, assim, foi um momento de muita tensão, sabe, Júnior? E, então, é bom quando a gente olha a história um pouco assim, porque a gente... o nosso peso de julgamento passa a ser um pouco mais leve. Não estou dizendo que eles não erraram. Não estou dizendo que o que a gente acabou de ver aqui está certo, não é isso. Né? O fato dele ter tido esse desespero de trazer a centralidade é aquilo. Faltou um pouco de fé, e aqui fica a minha crítica. Quando, por exemplo, Leão, o Grande, ele tenta trazer esse controle, faltou fé. Não tem o que falar. Não é porque a gente é protestante que a gente vai ter os nossos papas, ou não é? Sejamos honestos, a gente não tem que ter papa, entendeu? A gente não tem que ter essa figura centralizadora. Por quê? Porque a gente tem que crer na palavra. Então, muitas vezes, é um misto de domínio político pela religião. Então, por isso que foi um período muito confuso. E eu vejo que essa degradação ela foi mais lenta, não foi tão agressiva, né? É a minha opinião, tá, Júnior? Posso estar enganado, tá bom? Porque nesse período da queda de Roma já não tinha mais imperador, é isso que eu quero falar. Sim, não sim. tem imperador, tem apenas a centralidade na igreja, no papel. Exato. Por isso que vamos dizer assim, o bispo da cidade, os bispos principais, a responsabilidade estava sobre eles. Então, por isso que eu disse há pouco que eu acho que ele teve um ímpeto meio que desesperador de trazer centralidade. Só que assim, é aquilo, né, Júnior? É como hoje, Júnior. Vamos lá, eu sou um pastor local. Não é porque a gente está vivendo um período caótico que eu tenho o direito de fazer certas coisas. Entendeu? Embora o Império do Oriente também tinha, não demorou para ter a queda e tinha centralidade no imperador lá, e no entanto também degradou também. Entendeu? Exatamente. Só que lá ainda se mantinha o quê? Lá se mantinha aquilo que a gente vai ter num primeiro momento, a ortodoxia, ou seja, eles não se enveredaram para o arianismo,
e eles se mantiveram num primeiro momento nessa doutrina da Trindade, tudo bem, mas ao mesmo tempo também tinha uma outra coisa diferente para eles, Júnior. O que que era? Já que era ainda a preservação do Império Romano do Oriente, eles tinham ainda, era um mundo, vamos falar aqui, de um nível educacional muito diferente. Eles tinham toda a tradição do quê? Do Império Romano, da estrutura grega, dos filósofos, né, da patrística. Então, eles se mantiveram de uma forma, mesmo fazendo as suas guerras, foi muito mais saudável se viver no Oriente do que no Ocidente. Quem estava lá no Ocidente era um pega para capar, porque agora estava tudo multifacetado, né? Vândalos ali no norte da África, né? Vários outros bárbaros espalhados, os francos, a gente vai ver já, os francos, então assim, foi um período muito difícil, entendeu? Tá bom? Beleza. Beleza, meus irmãos, vamos para o intervalo, a gente volta já? Vamos sim. Então tá bom, vou dar uma pausa aqui, a gente volta em instantes, tá bom?